Alô, alô Brasil, Adriano Fih chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Vídeo esse pós Real Madrid 2, Benfica 1. Real Madrid está classificado para as oitavas de finais da UEFA Champions League. O Real Madrid que espera aí o sorteio para saber se vai pegar Sporting de Portugal ou Manchester City. Novamente esse confronto contra o Manchester City podendo acontecer, né? O Real Madrid venceu o Benfica aí por 2-1, apesar de ter saído atrás no confronto com o gol do Rafa Silva. Tchouaméni, logo após o gol do Benfica, né? 2 minutos depois o Tchouaméni diminuiu. E no finalzinho do jogo, o Vini Júnior, logo ali aos 79 minutos, o Vinícius Júnior garantiu a classificação do Real Madrid. Um golaço, né? Ganhou na corrida do Otamendi, tirou o Trubin de maneira sensacional e garantiu o triunfo do Real Madrid. Queria desde já falar que estamos chegando aos 500 inscritos, né? Até o momento desse vídeo estamos com 499. Conto com a colaboração de vocês aí para curtir, para seguir a gente aqui no canal, para comentar, para compartilhar. Conto com a colaboração de vocês, mas também queria agradecer, né? 500 pessoas aqui no canal. É muita gente, se a gente fosse reunir no auditório, alguma coisa assim, era muita gente. Mas é isso, o Real Madrid se classificou. Mas antes de saber tudo sobre o jogo, curta, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal. É isso, pessoal, Real Madrid classificado, vitória importante do Real Madrid, mas não foi fácil, né? Se as pessoas estavam achando que Real Madrid e Benfica ia ser um confronto fácil, se enganou, vai ser no Santiago Bernabéu, vai ser fácil, não. O Benfica é um time muito chato, né? O Benfica do José Mourinho, um time é bem treinado, né? Apesar que não tá brigando ali com o Porto no campeonato português. Não foi fácil, o Benfica começa logo na frente, né, com o 1x0 gol do Rafa Silva, o Pavlidis ali dando um trabalho à defesa do Real Madrid ao Rudiger e o Asensio novamente não jogou bem, Thibaut Courtois quase salvou, mas não conseguiu 1x0, mas depois disso o Courtois fez 2-3 defesas espetaculares do jogo, que mais uma vez mostra o tamanho do Thibaut Courtois na história do Real Madrid. Mas é isso, o Real Madrid foi a campo sem Kylian Mbappé. Mbappé aí, ontem eu gravei um vídeo para vocês, meio que confirmando, né? Ainda era dúvida porque os relacionados não tinham saído, mas o Kylian Mbappé não foi a campo. O Real Madrid foi com Gonçalo Garcia e Vinícius Júnior no comando de ataque, e o Vinícius Júnior e o Gonçalo Garcia parece que se entendem melhor, né? O Real Madrid consegue atacar de maneira mais organizada. A gente viu como os jogadores do Benfica estavam sobrecarregando a marcação no Vini Júnior, e as invertidas ali para o Valverde, para o Arda Güler, para o Arnold, abria o caminho, né? O Real Madrid foi para o intervalo com 1-1, mas poderia ter feito mais gols, né, no primeiro tempo. Assim, estava muito evidente assim, a dificuldade do Benfica na marcação dos jogadores do Real Madrid no lado direito, principalmente nas bolas invertidas. O gol do Tchouaméni tem um mérito sensacional do Gonçalo, de uma coisa que eu bato aqui no ponto com vocês, e que o Mbappé não é um zagueiro não é um atacante que afunda, né? Que aí quando o atacante afunda, que os zagueiros vão junto, geralmente abre espaço ali na ponta da área, né? Então foi o que aconteceu. No momento da invertida para o Valverde, que o Valverde recebe, o Gonçalo sai em disparada, afundando os zagueiros na direção do gol. E aí abre o buraco para o Tchouaméni. E aí o Tchouaméni marca um gol, o primeiro gol dele na Liga dos Campeões, né? O primeiro gol dele com a camisa do Real Madrid na Liga dos Campeões. Se igualou ao Militão. O Militão também tinha feito o primeiro gol no jogo de eliminatório, um gol muito importante. O do Militão foi contra o Liverpool lá em Anfield na temporada 2022-2023. E aí o Tchouaméni marcando o gol que meio que deu uma aliviada no Real Madrid, né? Já que no momento do gol do Benfica ficou aquele clima, rapaz, será que o Benfica vai aprontar? Mas não, acabou que deu uma salvada no Real Madrid, e claro, o Real Madrid entra desligado novamente, né? Era o medo que eu tinha falando para vocês ontem no vídeo, assim, olha, se o Real Madrid entrar um pouco desligado, o Benfica vai dar um trabalhão, né? E foi o que aconteceu, mas aí o Real Madrid, logo depois disso, conseguiu controlar as ações do Benfica. O primeiro tempo até anotei, né? Agora o Benfica não está conseguindo ser tão perigoso como vinha sendo, né? Depois dos 15 minutos ali tem um ajuste do Arbeloa, e depois ele faz um ajuste colocando o Valverde pela esquerda e não pela direita, né? Coloca o Camavinga do outro lado, e aí o Valverde inibe as subidas do Dedic, né? Ali dá uma controlada no lado esquerdo do Real Madrid. Mas a classificação do Real Madrid um pouco tranquila, sim, apesar dos sustos.
passa pelo Vinícius Júnior, né? Passa pelo Vinícius Júnior. Eu não posso dizer, sim, o Vinícius Júnior e o Real Madrid teria se classificado. Talvez não. Porque, cara, o Vinícius Júnior botou o jogo no bolso em alguns momentos. No primeiro tempo mesmo, tudo que o Vinícius Júnior tocava, o Real Madrid numa troca de passes lentas, tudo, o Vinícius Júnior pegava a bola, segurava, passava pelo Dedić. O Vinícius Júnior perdeu uma pro Dedić no primeiro tempo. E aí tem um cruzamento, o lance do segundo gol, né, que é o gol do Arda Güler ali numa jogada com o Gonçalo, que não deveria ter sido anulado. O VAR errou na medida ali do Gonçalo, o impedimento, porque ele fez a medida do Gonçalo junto com o zagueiro que estava perto dele. Mas o Dedić, que estava do lado do Vini Júnior, estava dando condição. Então o VAR erra, era gol legal do Real Madrid, mas claro, acabou que não fez falta, né? Se tivesse acontecido, o Real Madrid teria motivos de sobra para poder reclamar da UEFA, da forma como o VAR foi acionado. E aí o Vinícius Júnior, muito importante, muitas vezes os ataques do Real Madrid saindo com o Vini Júnior, apesar do gol não ter tido a participação direta dele. Já no segundo tempo, né, além do contra-ataque, ele com o Otamendi não tem, nunca vai ter chance. O Vinícius Júnior chegou ao seu 6º gol nos últimos 5 jogos, é a melhor marca da carreira dele, marcando em 5 jogos consecutivos. Virou dono do time, né? Vinícius Júnior virou o dono do time, até por conta da ausência do Kylian Mbappé, que deve parar algumas semanas. Virou o dono do time. E eu vou dizer a você, eu não tenho nenhum jogador no mundo de janeiro para cá jogando mais bola que o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior voltando a ser o melhor jogador do mundo, né? Voltando a falar do Tchouaméni, né? Jogou demais a eliminatória. Eu acho o Vinícius Júnior o cara da... Achei o Vinícius Júnior o cara da eliminatória no geral todo, né? Foi decisivo, marcou os gols decisivos. Mas assim, o Tchouaméni carregou o piano do meio-campo do Real Madrid muito, assim, no jogo da ida, no jogo da volta, o Tchouaméni jogou muito, ganhou o prêmio, né, de melhor jogador pela UEFA nos 2 jogos, merecido, foi o melhor em campo junto com o Vinícius Júnior. Achei que no jogo da ida deveria ter ido para o Vinícius Júnior, até porque ele marcou o gol da vitória, mas assim, para o Tchouaméni, boas notícias. O Tchouaméni é uma das poucas unanimidades do Real Madrid na temporada. Federico Valverde voltou a ser o coração do time. O Valverde hoje com 2 assistências voltou a ser o coração do time, aquele cara que corre o jogo inteiro, sabe? Tá jogando muito, tanto pela direita, aparecendo pela esquerda, tentando chutes de fora da área, ajudando o Arda na marcação. A gente vê muitas vezes o Valverde como auxiliar de lateral, que é a função dele mesmo ali no meio campo, né, de ajudar o Arda, de ajudar na criação. Gostei muito do jogo de Valverde, correndo o jogo inteiro, com 2 assistências. Chegou a quase marcar o segundo gol do Real Madrid ali no segundo tempo, num contra-ataque, né? O Dedić foi muito bem na cobertura, o Valverde ia sair cara a cara com o Trubin. Mas assim, novamente o Federico Valverde sendo um cara muito importante para o Real Madrid. Thibaut Courtois, né? Thibaut Courtois e seus milagres em noites de Liga dos Campeões. Não dá para falar da vitória do Real Madrid contra o Benfica no jogo de hoje sem mencionar Thibaut Courtois, o melhor goleiro do mundo, de novo, de longe, assim, sabe? O melhor goleiro do mundo, não diria, tal goleiro é melhor que o Thibaut Courtois. E a gente precisa voltar a colocar o Thibaut Courtois na lista de melhores goleiros da história, assim, do debate, sabe? Porque o Thibaut Courtois, enorme goleiro, tá aí há mais de 10 anos em alto nível, no Real Madrid, tá se caminhando para ser, já é o melhor goleiro da história do Real Madrid, já é o melhor. Talvez ainda o Cacilhas seja um pouco maior, até por questão de idolatria, mas assim, o Thibaut Courtois daqui a 1 ano, 2, quando o Thibaut Courtois disser, vou embora, sabe, dá para dizer, o melhor e maior goleiro da história do Real Madrid. Não digo maior hoje, porque ele ainda está construindo sua história, mas eu não tenho dúvida, é o melhor goleiro da história do Real Madrid. A defesa dele no gol do Benfica, né, que ele quase salva, nossa senhora. E depois tem a defesa dele ali por volta dos 25, 30 minutos, que foi um espetáculo, né? O Thibaut, no lance do Richard Rios, Thibaut Courtois fazendo um milagre a cada dia. Defesa do Real Madrid, né? O Rudiger voltou, o Rudiger foi titular hoje, como eu tinha adiantado para vocês no jogo contra o Osasuna. O Rudiger não jogou contra o Osasuna porque ele seria titular no jogo de hoje. Mais uma vez, muito bem, gostei do jogo do Rudiger. Não gostei do jogo do Asensio. O Asensio muito mal, né? Tem muitos críticos do Asensio. E com razão, o Asensio hoje queria entregar o ouro. Quase faz o gol contra ali no gol do Rafa Silva.
porque o Asensio quase marca contra, o Thibaut pega, mas aí o Rafa Silva no rebote marca o gol do Benfica, muito mal, perdendo nas coberturas, errando passes, e aí, para completar, caiu um choque ali com o Camavinga, caiu muito feio no campo, parece uma lesão grave, principalmente na região da clavícula, né? A gente tem que esperar, mas ao que tudo indica, é uma lesão um pouco grave do Asensio, na região da clavícula, do pescoço, tudo. Ficaremos no aguardo dos próximos dias qual vai ser o diagnóstico da lesão do Raul Asensio. É o Madrid que já não tem defensores à disposição, os defensores da base estão machucados, né, como o Valdepenhas, como o Juan Martínez, e aí o Real Madrid vai para o jogo no final de semana contra o Getafe, não, na segunda-feira, contra o Getafe, com o Rudiger e Alaba apenas à disposição, a não ser que o Huijsen volte aí de maneira apressada. Kylian Mbappé, que não jogou, né, que não ficou à disposição, deve ficar afastado aí uns 15 dias. Eu até arrisco dizer que ele vai ser preparado para o jogo das oitavas de finais. Esse problema no joelho aí que o Mbappé não está conseguindo arrancar, não tem conseguido jogar, que está incomodando muito, voltou a sentir no treinamento de ontem, pré-jogo contra o Benfica. Kylian Mbappé deve parar aí por volta de uns 15 dias, eu diria, ou mais. Não tem data para o Mbappé voltar. O Arbeloa até falou, olha, a gente não vai trabalhar com data, não sou eu que tenho que dizer. Então, assim, o Mbappé deve desfalcar o Real Madrid pelas próximas 3 semanas, pode ser até que seja até depois da data FIFA, que aí seja quando o Kylian Mbappé volte a ficar em condições de jogo. Destaque negativo no jogo de hoje, que eu até achei, né? Falei ontem no vídeo que seria um clima quente, um clima um pouco hostil por parte da torcida do Real Madrid contra o Benfica, mas não. A gente viu os jogadores do Real Madrid sendo vaiados pela torcida do Benfica no estádio, porque hoje a torcida foi apenas assistir, a torcida não foi apoiar. No final do jogo deu para ver a grada de animação, né, que é aquela torcida organizada do Real Madrid, se não me engano, chama-se no minuto 93. Eles estavam com as lanternas ligadas, não fizeram barulho quase o jogo inteiro. Eu acho que é a notícia negativa do jogo, que como a torcida do Real Madrid não foi cantar hoje, sabe? Foi para assistir. A torcida do Benfica deu um baile na torcida do Real Madrid. Real Madrid classificado, mas olha, eu diria que um time melhor eliminava o Real Madrid, sabe? Se fosse o Real Madrid Bodo-Glimt, por exemplo, talvez o Real Madrid não tivesse classificado. O Real Madrid com muitos problemas no meio campo, uma hora ou outra o meio campo é envolvido, os atacantes não conseguem se conectar, a defesa quebra a cabeça, né? Ali o Asensio mal, bola nas costas dos zagueiros, tudo invertidas com espaço, carreiras sobrecarregado na lateral esquerda, tudo. Então, assim, a impressão que tenho que um time melhor elimina o Real Madrid. Vamos ver aí como é que vai ser com o Sport. Se o Real Madrid der a sorte de pegar o Sport, aí eu acho que o Real Madrid chega às quartas de finais. Mas se o Real Madrid pegar o Manchester City, sinto muito dizer a vocês, mas o Real Madrid será eliminado da Liga dos Campeões nas oitavas de finais, porque realmente não há condições de o Real Madrid competir contra esses clubes. E olha, eu diria que é mais uma vez escancara o baixo nível de La Liga, porque o futebol do Real Madrid é suficiente para brigar pelo título de La Liga até o final. Totalmente suficiente. O Real Madrid já venceu o confronto direto contra o Barcelona. Mas quando o Real Madrid sai, e eu não falo só isso sobre o Real Madrid, eu falo isso com o Atlético e falo isso com o Barcelona. Vocês já perceberam? Quando os times espanhóis saem da Espanha, vão jogar pelo continente europeu, eles sempre têm dificuldades contra os clubes até de menores expressões. O Barcelona empatou com o Bruges, o Atlético de Madrid sofreu, né? Acabou goleando ontem, mas foi um jogo meio apertado contra o Bruges. O Barcelona empatou com o Bruges, sofreu em Praga contra o Slavia nas oitavas, sabe? Leva gol todo o jogo quando sai na Liga dos Campeões. Com o Copenhague mesmo, o Barcelona saiu atrás, teve um pouquinho de dificuldade. Então, assim, os times espanhóis, quando enfrentam times de fora da Europa, têm dificuldades. Mas na Espanha eles sobram, porque o baixo nível de La Liga está escancarado, está evidente. A Liga Espanhola hoje é um campeonato muito, muito fraco. Então, um time alemão mais organizado vai dar trabalho. Um time italiano, a Inter eliminou o Barcelona, né? A gente vê a Inter, que ele foi eliminada pelo Bodo-Glimt, eliminou o Barcelona, fez 8 gols no Barcelona, vê? E o Barcelona muito bem, então escancara também o nível da Liga Espanhola. Gostou da classificação do Real Madrid? Deixa aqui nos comentários, curta, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal. Estamos chegando a 500 inscritos, conto com a colaboração de vocês. É isso, valeu e até a próxima. No domingo eu volto
com o pré-jogo de Real Madrid e Getafe, ou se tiver uma bomba aí durante a semana, volto para vocês para trazer notícias, mas claro, vídeos longos, vídeos shorts, temos todos os dias com informações curtas sobre Real Madrid, sobre o Barcelona e sobre o futebol no geral. Valeu!